Começa agora o programa Educa Castanhal. Olá, famílias, alunos, um abraço carinhoso em todos que estão acompanhando diariamente aqui o Educa Castanhal. Hoje quero mandar um abraço especial para um amigo e irmão que está acompanhando o programa e fez questão de nos parabenizar pelas aulas. É muito bom recebermos mensagem de incentivo. Obrigada, Rosemiro, e continue acompanhando o programa Educa Castanhal. O nosso programa tem buscado contribuir com o trabalho dos professores e com o processo de aprendizagem dos nossos estudantes nesse momento pandêmico. Por isso é importante nos dedicarmos aos estudos, mesmo que remotamente. E agora, vamos estudar! É com você, professor Helder! Fala, galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Helder Argolo, de Matemática. Estou aqui novamente para mais uma aula do programa Educa Castanhal. Hoje, nós iremos aprender sobre o conjunto dos números inteiros. Aprenderemos sobre a sua história, sobre os seus conceitos, suas definições e também os seus cálculos. Agora, uma coisa super importante. Vocês estão fazendo as atividades que os seus professores estão mandando para vocês? Lembrem-se que as atividades valem notas. Então, não deixem para se preocupar com as suas atividades apenas no final do ano. Agora, vamos iniciar a nossa aula falando sobre a história dos números inteiros. Vem comigo! Ao longo da história, podemos observar o avanço da matemática. A necessidade de contar e relacionar quantidades fez com que o homem desenvolvesse símbolos no intuito de expressar inúmeras situações. Diversos sistemas de numeração foram criados em todo o mundo no decorrer dos tempos, sendo os mais antigos e originários do Egito, Suméria e Babilônia. Podemos também citar outros tipos de sistemas de numerações bastante conhecidos, como os chineses, os maias, os gregos e os romanos, o indiano e também o arábico. O homem criava situações interessantes nas contagens de seus objetos, animais e etc. Ao levar seu rebanho para a pastagem, ele relacionava uma pedra a cada animal. No momento em que ele recolhia os animais, fazia a relação inversa. No caso de sobrar alguma pedra, poderia verificar se faltou algum animal. Mas o homem buscava algo mais concreto, que representasse de uma forma mais simples tais situações. O surgimento dos números naturais, que é aquele conjunto do zero ao infinito, revolucionou o método de contagem, pois relacionava símbolos e números a determinadas quantidades. Com o início do Renascimento, surgiu a expansão comercial, que aumentou a circulação do dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram de resolver tais situações e problemas consistia no uso de símbolos, os símbolos positivos e negativos. Suponha que um comerciante tenha 3 sacas de arroz de 10 kg cada uma em seu armazém. Se ele vendesse 5 kg de arroz, escrevia o número 5 acompanhado do sinal negativo. Se ele comprasse 7 kg de arroz, escreveria o numeral 7 acompanhado do sinal positivo. Utilizando essa nova simbologia, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar qualquer situação envolvendo números positivos e negativos. Surgia um novo conjunto numérico, representado pela letra Z, que significa Zahlen, número em alemão, sendo formados pelos números positivos naturais e seus respectivos opostos, podendo ser escrito na seguinte forma: Z é igual a infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e até o infinito. Note que o conjunto dos números inteiros são todos números inteiros positivos e negativos. Agora, vamos acompanhar um pouco mais sobre o assunto números inteiros. Antes de começar a falar dos números inteiros, vamos relembrar quais números formam um outro conjunto, o conjunto dos números naturais. Ele é formado por todos os números positivos que não têm parte decimal e também o zero, desse jeito. Lembrando que ele é infinito. Bom, do mesmo jeito que colocamos os números naturais na reta numérica para o lado direito do zero, se prolongarmos essa reta para o seu lado esquerdo, podemos representar os números inteiros negativos. Dessa forma, menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. O conjunto dos números inteiros, denotado pela letra Z,
é formado por todos esses números, os positivos, o zero e os negativos. Ou seja, todos os números naturais também podem ser chamados de inteiros positivos. Note que esse conjunto é infinito tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Agora veja algumas regrinhas do conjunto dos números inteiros. Apenas números sem parte decimal fazem parte desse conjunto. Os números inteiros positivos não precisam ter o sinal de mais na frente, é opcional. Ou seja, todo número sem sinal é positivo. Desse jeito. Já os números inteiros negativos precisam ter o sinal de menos na frente. Assim, e não assim. 0 é um número neutro, portanto não é positivo e nem negativo. A relação de antecessor e sucessor continua a mesma dos números naturais, ou seja, o antecessor é o número que está imediatamente à esquerda e o sucessor é o que está imediatamente à direita. Vou te mostrar aqui na reta numérica de novo para ficar mais fácil de enxergar. O sucessor de 3 é o 4 e o antecessor de 3 é o 2. Isso nós já sabemos. Mas quando vamos para os números negativos, a relação não se inverte, ela continua a mesma. Então, o antecessor do menos 3 não é o menos 2, e sim o menos 4. E o sucessor de menos 3 é o menos 2. Agora que já conhecemos sobre como surgiu os conjuntos dos números inteiros, vamos falar sobre o uso desse assunto tão necessário nos dias de hoje. E vamos começar falando sobre a reta numérica. A reta numérica do conjunto dos números inteiros é infinita. Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam do lado direito da reta e os negativos do lado esquerdo. O lado positivo é organizado de forma crescente, ou seja, do menor termo numérico até o maior. Agora, vamos aprender a falar sobre as operações com números inteiros. E para iniciar essa parte do assunto, devemos aprender a fazer o jogo do sinal, que será super importante na resolução dos exercícios que veremos. Regra de sinais e jogo de sinais. Na soma e na subtração, quando temos sinais iguais, somamos e repetimos o sinal. Exemplo, mais 5 com mais 8 é igual a mais 13. Menos 5 com menos 13 é igual a menos 18. Note que os sinais eram iguais e por isso foi feito a soma e repetido o mesmo sinal. Continuando na soma e na subtração, quando os sinais são diferentes, subtrai e põe o sinal do maior. Tipo nesse exemplo, mais 5 com menos 8 é igual a menos 3 e menos 5 com mais 8 é igual a mais 3. Note que foi conservado no resultado o sinal do número maior. Na multiplicação e divisão, quando temos sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Exemplo, 4 vezes 5 dá 20. Fazendo o jogo do sinal, mais com mais é igual a mais. Outro exemplo, 4 vezes 3, 12. Fazendo o jogo do sinal, menos com menos dá mais. Lembrem-se, na multiplicação e na divisão, quando os sinais forem iguais, o resultado sempre será positivo. Sinais diferentes, na multiplicação e na divisão, o resultado sempre será negativo, como nos exemplos, menos 5 vezes mais 8. Primeiro eu faço a multiplicação dos números. 5 vezes 8, 40. O jogo do sinal agora. Menos com mais dá menos. Agora esse outro exemplo. Mais 6 vezes menos 7. Primeiro eu calculo os números e depois o jogo do sinal. Vamos lá. 6 vezes 7, 42. Mais com menos, menos. Lembrem-se, sinais diferentes. Na multiplicação e na divisão, o resultado será negativo. Operações com números inteiros. As operações com números inteiros estão relacionadas com a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Adição de números inteiros. Na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Vamos ver na prática como é que faz para calcular as adições com números inteiros. Acompanha comigo. Aqui nós temos alguns exemplos. Notem que os seus sinais são iguais. Mais com mais vai dar sempre positivo. 2 mais 5, 7. Lembrem-se, o sinal de mais, ele só aparece na frente do número se você quiser. Não tem obrigatoriedade.
No nosso segundo exemplo, nós temos mais 10 mais 22. Os sinais são iguais, então você faz a soma. 10 mais 22, 32. De novo, vamos repetir o sinal. Nosso outro exemplo, menos 5 com menos 4. Você deve estar me perguntando, mas professor, tem sinais negativos aqui, como é que a gente vai somar? No conjunto dos números inteiros, a gente verifica os sinais. Se eles forem iguais, aí vai haver uma soma. Menos 5 com menos 4, automaticamente nós iremos somar 5 mais 4 e repetir o sinal. Note que 5 mais 4 deu igual a 9 e nós repetimos o sinal, continuando sinal negativo. Já no nosso último exemplo, nós temos menos 56 com menos 12. Notem que a gente vai ter que somar, porque os dois sinais também são iguais. Menos 56 com menos 12 dá igual a 68. 68, sendo que os sinais são iguais e nós iremos repetir. Menos 68. Deu para entender? Já para haver a subtração com os números inteiros, devemos olhar também para os sinais. Para haver a subtração, os sinais dos números têm que ser diferentes. Note que aqui nós não temos nenhum sinal. Na matemática, quando o número não aparece com um sinal na frente, aquele número automaticamente ele é positivo. E na matemática, quando nós temos dois sinais diferentes, a gente faz a subtração. Repete o sinal do número maior. Dessa forma. 4 menos 3, 1. E vamos repetir o sinal do número maior. Menos 1. Note que o sinal do número maior está na frente do 4. No nosso segundo exemplo, nós temos menos 15 e mais 20. Aqui também os sinais são diferentes. Lembre-se, sempre quando os sinais forem diferentes, vai haver uma subtração. E para subtrair, 20 menos 15, sempre do número maior para o número menor. 20 menos 15. E qual é o número maior aqui, professor? É o 20. E qual o sinal que está na frente do 20? Positivo. Então, o resultado dá mais 5. No terceiro exemplo, nós temos menos 8 com mais 4. Note que os sinais também são diferentes. E aqui também vai haver uma subtração. Menos 8 com mais 4 é igual a 4. E que sinal eu devo usar, professor? O sinal que acompanha o maior número. E aqui, o sinal que acompanha o maior número é o sinal negativo. Então, o resultado vai ser menos 4. Já no nosso último exemplo de subtrações com números inteiros, nós temos mais 5 menos 2. Note que os sinais são diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Subtrai 5 menos 2, 3. E o sinal do número maior é o sinal positivo, mais 3. Deu para entender? Adição e subtração? Na multiplicação com números inteiros, o jogo de sinal ele é visto de outra forma. Vem comigo aqui nesse exemplo. Note que no nosso primeiro exemplo nós temos o mais 2 multiplicando o mais 4. E na multiplicação, primeiro multiplicamos os números e depois fazemos aquele famosinho jogo do sinal, em que mais com mais é igual a mais. Certo? Vamos lá. 2 vezes 4, 8. Agora, aqui no segundo exemplo, nós temos o menos 4 multiplicando o menos 10. Primeiro eu vou multiplicar os números. 4 vezes 10 é igual a 40. E agora eu vou multiplicar, fazer aquele famoso joguinho do sinal, em que menos com menos é igual a mais, correto? Lembrem-se que esse joguinho só acontece na multiplicação e na divisão. Já no nosso terceiro exemplo, nós temos menos 3 multiplicando mais 7. Fazemos primeiro a multiplicação dos números, 3 vezes 7, 21, e depois o jogo do sinal, menos com mais, menos. No nosso último exemplo, para reforçar ainda mais o conhecimento, vamos lá fazer a multiplicação de mais 4 vezes menos 4. Lembrem-se, primeiro a multiplicação dos números. 4 vezes 4 é igual a 16, correto. Mais com menos, menos. Tranquilo? Para reforçar ainda mais o que aprendemos, vamos lembrar como é o jogo do sinal na multiplicação. Lembrem-se, mais com mais
é mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais também dá menos. Note que nos sinais iguais dá sempre positivo e quando os sinais são diferentes dá sempre negativo. Tranquilo? Vamos reforçar o que a gente aprendeu. Lembra lá, na adição e na subtração temos que entender duas coisas. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Já na multiplicação e na divisão, temos que fazer o joguinho do sinal, onde mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos e menos com mais também é menos. Note que na multiplicação e na divisão, sempre quando os sinais forem iguais, o resultado sempre será positivo. Já quando os sinais forem diferentes, o resultado sempre será negativo. Deu para entender? Galera, antes de finalizar, vou deixar uma atividade sobre a nossa aula de hoje para vocês resolverem. Depois que vocês terminarem, envie a foto da sua atividade resolvida para o nosso WhatsApp. O número é 98600-1203, que iremos mostrar aqui no nosso programa, tá beleza? Atividade. Observe os números e diga quais os números são inteiros negativos e quais os números são inteiros positivos. Te liga nos números: menos 15, mais 6, menos 1, 0, mais 54, mais 12, menos 93, menos 8, mais 23, menos 72 e mais 72. Você vai relacionar quais são os números inteiros negativos e quais são os números inteiros positivos. Galera, qualquer dúvida em relação à aula de hoje, é só correr lá no canal da CEMED Castanhal no YouTube e relembrar tudo o que vimos sobre o conjunto dos números inteiros. Quero agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje, e em especial a professora Fábia Moreira, que está recebendo as suas atividades através do nosso WhatsApp. Quero mandar um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Nossa, quantos conhecimentos! Parabéns, professor Helder, pela dedicação e respeito com o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes e por relacionar a teoria e a prática com tanta excelência. Obrigada, professores da Rede Municipal, PSE, Semutran, Programa Corpo Saudável, entre outros, por contribuírem com o programa Educa Castanhal. A nossa equipe agradece o empenho de todos. Até a próxima, fiquem com Deus e um abraço carinhoso. Tchau!